Olá a todos. Venho aqui apresentar o artigo submetido ao 16º Fórum Ambiental de Alta Paulista. É um artigo completo com o título Acessibilidade para portadores de deficiência visual em edificações da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Campus São Carlos. Esse artigo tem como autores a professora doutora Rochelle Amorim Ribeiro e o engenheiro Igor Hideo Sakamoto, ambos do Departamento de Engenharia Civil, DECIV, da UFSCar. Sobre o tema geral desse artigo, é importante fazer uma introdução sobre as condições de deficiência e acessibilidade que temos no Brasil. Segundo o IBGE 2010, existem aproximadamente 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. E, nesse sentido, é importante a definição da acessibilidade. Nós entendemos como acessibilidade a eliminação de todo e qualquer tipo de barreira, seja física, social, relativa à comunicação, né, entre outras. Com relação à acessibilidade física, que será tema do nosso trabalho, citamos a norma brasileira da BNT 9050, na sua última edição de 2015, que será a referência do nosso artigo. Tá? E o que observamos, né, na maior parte das edificações? Uma falta de infraestrutura, né, devido a uma relação de custo e valorização, ou seja, né, até que ponto, né, a gente vai continuar tendo estruturas deste perfil, uma escada, né, de acesso a um edifício, né, sendo completamente contrário, né, à acessibilidade que nós pensamos, né, uma acessibilidade como direito de todos. Né? E no momento que eu coloco, né, uma infraestrutura de acessibilidade, eu posso valorizar. Nesse sentido, a justificativa para esse trabalho, né, é focar, né, a acessibilidade para edificações de uso público. Nesse caso específico desse trabalho, as edificações de cunho educacional. Né? Por quê? Porque a gente observa que, de uma forma geral, existe uma falta de elementos arquitetônicos e estruturais acessíveis nesse tipo de edificação de uso educacional. E, sobretudo, então, essa independência de portadores com necessidades especiais fica prejudicada, ou seja, eles têm uma dependência de ajuda para acessar, ajuda de terceiros, normalmente, para acessar esses edifícios. Logo, o objetivo desse trabalho foi analisar a acessibilidade em edifícios de uso educacional. Nessa análise, vão ser detectados diversos conflitos, esses conflitos vão ser categorizados conforme a norma técnica, tá? Na verdade, com base em normas técnicas, leis e manuais, e com base também nesses documentos, propor melhorias para esses conflitos que forem encontrados. Tá? São exemplificados aqui alguns itens da nossa bibliografia consultada. Né? Esse manual do Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, que é o Brasil Acessível, né? Com o título Construindo a Cidade Acessível. A Lei 10.098 de 2000, que é a promoção da acessibilidade, e a norma brasileira da BNT 9050, de acessibilidade de edificações, imobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Então, entendemos que a acessibilidade para todo e qualquer portador de necessidade especial, tá? Que esse cuidado, que essa preocupação, ela precisa vir desde a fase de estudo do projeto,
né? O que observamos é, depois do projeto executado, construído, existe uma necessidade de adequação e essa adequação normalmente não é bem elaborada, né? E o grande desafio é a eliminação de barreiras físicas e atitudinais, certo? Ou seja, a valorização da edificação por meio de estruturas de acessibilidade. Tá? Bom, com isso, a gente também salienta o desenho universal, né? Que nós temos esse diagrama que é muito interessante para exemplificar, onde eu coloco, né, uma diferença entre a integração, né, onde eu integro pessoas com deficiências das diversas possíveis, dentro de um grupo de pessoas que não têm essa deficiência, mas quando eu trabalho com inclusão, eu não vejo um grupo segregado, eu vejo essas pessoas com alguma deficiência dentro do mesmo grupo, ou seja, incluídas nesse grupo, né? Por meio do desenho universal, né, onde eu consigo tirar, né, excluir as barreiras físicas, né, eu tenho um uso equitativo, flexível, simples e intuitivo, né, ou seja, qualquer pessoa, independente da sua restrição de mobilidade, né, consegue utilizar esse edifício, né, uma informação de fácil percepção, com mínimo esforço físico, tá, e com uma dimensão compatível de aproximação e uso para qualquer pessoa, com qualquer deficiência ou não. Tá? Bom, especificamente sobre a deficiência visual, que é o foco dessa análise, nós temos como definição uma deficiência parcial ou deficiência total, né? Isso depende da acuidade visual, ou seja, né, o que é a acuidade visual? É a habilidade de reconhecer a distância entre dois pontos, ou seja, uma razão entre o comprimento do objeto a ser visto e a distância dele ao observador. Então, uma pessoa que não tem acuidade visual menor de 0,05, ou seja, a razão entre o comprimento do objeto a ser visto e a distância dele ao observador ser menor que 0,05, ela é considerada deficiente visual. Exemplos internacionais, né, que nós temos também na nossa referência bibliográfica, né? Alguns exemplos no mundo. Então, na Itália, a gente vê uma bibliografia relacionada a mapas táteis em aeroportos e centros históricos, né? Aplicação desses mapas táteis em locais públicos. Tá? No Canadá, a possibilidade de download, né, de obtenção de mapas fabricados via papel microcapsulado ou audiotáteis, ou seja, disponibilizar de uma forma fácil, né, e de uso comum as informações direcionadas a pessoas com deficiência visual. Nós temos aqui outros trabalhos, né? Accessible Pedestrian Signal, Synthesis and Guide to Best Practice, né? Onde tem exemplos, né, de utilização de cruzamentos com sinais, audiosinais, né? E o uso e padronização de pisos podotáteis, né? Em Benson 2000. Então, são bibliografias que nós utilizamos como referências também no nosso trabalho. Tá? No Brasil, a gente vê de uma forma um pouco mais comum o uso de mapas táteis, normalmente em lugares públicos, normalmente em agências bancárias, né? Ou em edifícios, né, onde tem esse cuidado de direcionar qual o caminho, né, para o deficiente visual. Mas nós temos ainda uma falta de padronização, né, e uma relação desigual, desequilibrada, né, de produção versus demanda.
né? Então, a gente vê ainda muito alternativas, né, de comunicação para sinalização para deficientes visuais, muito centrada ainda no piso podotátil. E essa não é a única opção que nós temos dentro de uma utilização de um edifício. Tá? Bom, nós temos também outras referências, né? A Lei 10.098 e o Decreto 5.296, tá? A Lei 10.098, a gente tem aqui o conceito de acessibilidade, como uma possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida. Ou seja, bastante amplo, né? Todos os aspectos que devem ser contemplados dentro de uma edificação que se propõe a fornecer acessibilidade. Tá? E no decreto nós temos aqui, ó, que as exigências para projetos de urbanização de vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, tá? As características de desenho e instalação de mobiliário urbano, a instalação de semáforos com mecanismos de guia para deficientes visuais em vias movimentadas e garantir o acesso a dependências de edifícios públicos em comunicação específica e livres de barreiras, certo? Então, nós temos, sim, legislações e decretos e normas técnicas que podem guiar a promoção da acessibilidade, né? Porque nós observamos realmente a dificuldade que isso se materialize nas edificações. Bom, e por fim, nós temos então a norma brasileira, a BNT, que a gente utilizou muito nesse nosso estudo, tá? Estabelecendo os critérios de dimensionamento, localização, disposição, tecnologias e sinalização para promover uma acessibilidade a edificações urbanas, tá? Bom, entrando especificamente para o nosso trabalho, tá? Nós tivemos uma metodologia baseada na observação em campo, né, da coleta de dados nos edifícios. Esses são os 2 edifícios que foram estudados no campus da UFSCar em São Carlos. Este é o edifício AT5 e este aqui embaixo o AT7, tá? E são áreas de grande circulação de alunos, professores, pessoas da comunidade que vêm fazer algumas atividades dentro da universidade. Então, é utilizado por diversas pessoas com diversos perfis. Tá? Aqui existe, a gente apresenta um mapa geral com a localização desses 2 edifícios e ele está inserido no campus, né, com áreas de laboratórios, administrativas, na parte de acesso, né, viário, tanto a parte de transporte público. Nessas regiões nós temos pontos de embarque e desembarque de transporte público, né, perto de bolsões de estacionamentos, né, próximos, né, a áreas de atendimento dos departamentos. Então, é uma área que é bastante central dentro do campus universitário. Tá? Para essa análise, né, em campo, a gente selecionou dentro da norma técnica alguns itens principais, tá? Que são circulação, onde nós analisamos elevadores, rampas e pisos, né, os pavimentos, tá? E pisos, materiais do piso também, tá? A sinalização e linguagem, tá? Geralmente nas saídas de emergência e dimensionamento, né, dessa sinalização, tá? Prevenção e segurança, né, com relação à proteção, alarmes e rotas, identificação de rotas, né, de emergência, e sanitários, né, com relação à sinalização, piso e dimensionamento. Tá? E nós verificamos tanto a presença quanto a ausência, né, dessas estruturas, e na presença a gente analisou se estava adequado ou não às normas técnicas. Tá? Bom,
A gente fez, então, nessa análise, a elaboração de uma tabela de coleta de dados, tá? Da divisão dos temas e subdivisão em itens, né, conforme a norma técnica, e uma classificação das estruturas de acessibilidade. Tá? Então, essa classificação, se vocês observarem depois no artigo, né, a gente vai ver que rapidamente, uma parte mais sintetizada, mas apresentamos tabelas como um código de cores. Né? Então, essa cor azul vai representar todo e qualquer tipo de necessidade especial, ou seja, estruturas que vão servir a todos os grupos com necessidade especial. Tá? As células amarelas, os itens amarelos, são as estruturas que têm uma particular especificidade para a deficiência visual. Tá? Os itens em cinza, tá, vão ser itens dispensáveis de avaliação, ou seja, de acordo com as características da edificação, não é necessária a implantação de determinado item de acessibilidade. Tá? Nós temos também a classificação que ele está existente em conformidade ou inconformidade conforme a norma técnica. Tá? E inexistente, porém necessário, ou seja, que está em vermelho aqui na nossa tabela, ou seja, precisa ser implantado, tá? Ou inexistente dispensável, que entra em itens dispensáveis de avaliação. Tá? Bom, isso tudo em comparação segundo o recomendado em norma. Tá? Bom, o que nós encontramos de uma forma sintetizada dentro dos edifícios? Né? A gente destaca alguns elementos. Então, a extensão máxima do mobiliário sem sinalização específica sobre o vão livre, ou seja, obstáculos que nós encontramos nas circulações, sem uma sinalização. Tá? Falta de sinalização na inclinação de desníveis, tá? Desníveis no mesmo pavimento, mas alguns desníveis que podem gerar acidentes. Não estava respeitada a dimensão mínima de patamares, tá? Principalmente em rampas. Tá? Corrimão lateral e no fundo dos elevadores. Tá? Inclinação longitudinal, ou seja, inclinação longitudinal fora, né, do limite da norma. Tá? E a inexistência de faixa de serviço. Ok? Também observamos, né, a altura de instalação de corrimão não adequada à norma. Tá? A falta de prolongamento paralelo aos patamares. Tá? Sinalização de sanitários, a gente não observou nenhum tipo de sinalização de sanitários específica para deficientes visuais. Tá? Nenhum tipo de sinalização para saída de emergência, nem podotátil, nem mapa tátil, nem sinalização em braille. Né? Bom, e grelhas e ralos posicionados fora das áreas de circulação e fora do dimensionamento também. O que nós apresentamos, né, dentro do artigo é um maior detalhamento. Né? Então, cada item, né, observado da norma, cada tema, qual item que foi observado, né? Qual é a descrição que nós encontramos, o que é recomendado em norma técnica, qual é a nossa avaliação em cada edifício, no AT5 e no AT7, tá? E a melhoria, né, proposta de melhorias para diminuir ou minimizar esses conflitos. Tá? Além disso, nós também apresentamos algumas imagens do local e o que a norma técnica prevê. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse obstáculo, né, no corredor sem nenhum tipo de sinalização, tá? Além, né, do previsto em norma, a norma prevê no máximo até 10 centímetros, né, que está em 25 centímetros. Tá? Problema de desníveis aqui na norma, sem uma rampa. Né? Então, nós temos aqui uma altura de 9 centímetros de desnível. Tá?
O dimensionamento, né, do corrimão e guarda-corpo fora, né, do que é previsto em norma, sem o modelo da norma. E aqui, como eu falei antes, sem nenhum tipo de sinalização, né, dos sanitários, nem podotátil, nem nenhuma sinalização específica em braille. Bom, focando então, né, dando mais enfoque nos itens inexistentes, porém necessários, tá? O que a gente percebe? A necessidade de sinalização tátil visual de alerta, tá? Né, nos obstáculos, desníveis. Uma sinalização tátil visual em situações de desnível ou risco ao usuário, tá? Né? Entra junto com esse visual de alerta. Mudança de orientação e percurso, então sinalização para mudança de orientação e percurso. Necessita a presença de uma guia de balizamento, sobretudo nas rampas, né, que muitos não têm. Né? Precisa ter um guarda-corpo dentro da norma especificada. Né? Nós temos a presença de espelhos vazados que devem ser corrigidos, né, que não deve ter, ser adequados esses espelhos vazados, não deve existir. Né? E planos e mapas acessíveis, ou seja, o mapa podotátil para localização, mapa tátil, né, para localização do deficiente visual no edifício. Bom, aqui reforçando a existência de mapas táteis, né, um revestimento inferior de paredes e de portas, né, para impactos por bengalas, muletas e cadeiras de rodas. Né? A estrutura de sinalização em portas envidraçadas, tá? Uma sinalização de pisos e espelhos em bordas laterais, uma sinalização fotoluminescente ou retroiluminada, né? Sobretudo nas áreas de circulação e nas escadas, um acabamento recurvados nas extremidades do corrimão, tá? Posicionamento da sinalização sobre a geratriz superior dos prolongamentos horizontais de corrimão, ou seja, isso tudo conforme a norma, tá? E conforme o pavimento que se encontra, né, o deficiente visual, tá? E posicionamento na parede de sinalização do pavimento, né? Então, saber qual pavimento o deficiente visual ele se encontra no momento, tá? Por fim, número de pavimentos localizados nos batentes externos, sinalização de ambientes sanitários, escadas e rotas de saída e entrada, sinalização de áreas e vagas de estacionamento, sinalização de portas e passagens, a presença do puxador horizontal a 10 centímetros do eixo da porta, dispositivos de alarmes para situações de necessidade de ajuda e, por fim, um piso antiderrapante. Né? Então, situações bastante simples, mas que precisam ser implementadas. Então, aqui, novamente, a gente tem outra tabela, né, que vocês vão ver com mais detalhamento no artigo, né, publicado, dos itens inexistentes e necessários, né, e também mais uma tabela com o mesmo teor, né, com tema, o item pesquisado e depois a melhoria das propostas de melhoria. E alguns exemplos, né? Então, a existência de pisos podotáteis, de direcionamento, de alerta, de mudança de direção, tá? Até mesmo para localização para a entrada das salas de aula, né? Aqui é uma rampa existente no campus que a gente não tem a guia de balizamento, que é essa estrutura, né? Muito menos, né, guarda-corpo, né? E conforme a norma, né? Então tem que ter um guarda-corpo melhor dimensionado. Aqui nós encontramos pisos vazados que não devem ter, deve ser um piso, espelhos vazados, então deve ser corrigidos para espelhos não vazados. Né? A proteção da base, né, para choques de muletas, cadeiras de rodas deve existir. Né? E a utilização de mapas táteis combinados com piso de alerta, piso direcional, que podem ser ótimas sugestões para ser utilizadas nesse tipo de edifício. Tá? Aqui novamente, né, que é uma imagem, né, do AT5, né, e do AT7, e onde eu devo encontrar, né, que seria ideal, essa iluminação, né, essa sinalização iluminada, né, de cada degrau, para melhorar a localização
desse desnível, né, sobretudo para as pessoas que têm deficiência parcial, tá? E a referência, né, de sinalização nas alturas aqui das paredes para localização nos corredores e nos acessos ao edifício. Tá? Bom, por fim também, né, a parte de corrimão, né, dentro, nos corredores, né, até a área, né, de elevadores, né, que deve ser sinalizado, tá? E aqui eu digo, aqui conforme a norma, né, qual é o pavimento que se encontra, né, o, o usuário, né, e isso ter também dentro, no próprio corrimão a sinalização do pavimento, né, uma forma de localização desse usuário deficiente visual. Tudo isso previsto em norma técnica, isso aqui são imagens da norma técnica. Bom, também, né, sinalização de estacionamento, né, que é igualmente importante. E nos sanitários também, a adequação dos sanitários, né, eles normalmente são espaços que estão bastante inadequados para qualquer tipo de deficiência, tá? Não somente deficiência visual, mas também o cadeirante. Como conclusão, né, o que a gente observa? Né, que existem muitos itens que não foram atendidos, né, então não tem um atendimento aos parâmetros recomendados pela norma. Tá? Existe uma carência mais evidente, né, de elementos informativos, né, elementos que têm a ver com a comunicação, de pavimentos, de rotas de fuga, de locais onde estão as salas de aula, onde estão as salas de apoio. Né? Isso não tem nenhum tipo de comunicação para quem é deficiente visual. Né? Por fim, né, consequentemente, um pouco o uso dos conceitos de desenho universal, que nós comentamos anteriormente, né, o uso equitativo, flexível, simples, intuitivo, de fácil percepção. Né? Falta, né, informações específicas para o deficiente visual, né, isso a gente vê bastante, né, frequente. Né? E isso tudo, né, infelizmente, denota, né, uma dificuldade de acesso à educação de qualidade. No momento que um usuário com deficiência visual parcial ou total não tem, né, disposto um equipamento público, que é uma universidade, que possa acolhê-lo de uma forma adequada, né, fica difícil ter acesso a essa educação, certo? Bom, eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigada, né, por acompanharem, né? Espero que vocês venham, né, ter acesso, né, tenham interesse em ter acesso ao artigo de forma completa. Muito obrigada. Né? Bom, no fim também, considerações finais, né, na antecipação da fase do projeto, distanciamento do usuário, né? Então, outros elementos de acessibilidade que nós devemos colocar como consideração